Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E hoje vou contar uma história incrível sobre o rio Eufrates, que era considerado o maior rio da antiguidade. Ele testemunhou eventos históricos e segredos que desafiam a compreensão humana. Mas algo terrível está acontecendo com esse rio a cada ano que passa. Ele está secando progressivamente. Muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a escassez de água desse rio, que costumava ser majestoso. O mais preocupante é que os países banhados pelo Eufrates parecem não estar agindo com a devida urgência para resolver essa situação. Alguns até contribuem para a degradação do rio. E agora, o que torna isso ainda mais intrigante é que essa seca do Eufrates não é apenas uma crise ambiental, mas também está ligada ao cumprimento de profecias relacionadas ao fim dos tempos, como aquelas descritas no livro de Apocalipse. Este livro faz revelações surpreendentes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente conectadas à batalha final entre Jesus Cristo e Satanás, conhecida como o Armagedon. Será que a diminuição do rio Eufrates é um sinal de que estamos nos aproximando da chegada do Anticristo? O que acontecerá com a humanidade se o rio Eufrates desaparecer completamente? Essas são questões intrigantes que exploraremos neste vídeo, e eu vou compartilhar informações sobre o significado dessa situação e suas implicações nos acontecimentos futuros. Vamos embarcar nessa jornada para entender melhor o que está acontecendo com o rio Eufrates e como isso se relaciona com o cenário profético dos últimos dias. E antes de começarmos, gostaria de pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações, porque estou aqui para te ajudar em sua jornada com Deus todos os dias. Vamos começar. Em Gênesis, no capítulo 2 relata que o rio Eufrates desempenhava um papel significativo. Ele fluía através do Jardim do Éden, a morada que Deus criou para Adão, Eva e todos os animais no início de tudo. No capítulo 15 de Gênesis, encontramos uma aliança feita por Deus com Abraão. Nessa aliança, Deus prometeu dar aos descendentes de Abraão uma terra que se estenderia desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Eufrates nasce na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. É um rio cheio de história e significado. Vamos explorar mais sobre o que isso significa para a história e as profecias nos próximos momentos. O rio Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão e é a fonte principal de água potável para milhões de pessoas em 3 nações. Suas águas também são usadas para irrigar plantações e fornecer energia para muitas famílias. Mas o que costumava ser uma região próspera e fértil agora enfrenta medo e incerteza, pois a principal fonte de água está desaparecendo. E nos últimos 3 anos, autoridades iranianas observaram que a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, resultando em uma diminuição drástica no volume de água do rio. Em alguns lugares, o leito do rio secou completamente. Um vídeo viralizou na internet, alegando que os gritos de demônios podiam ser ouvidos na região que costumava ser banhada pelo Eufrates, deixando muitas pessoas apavoradas. Alguns acreditam que esses ruídos são dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e só serão libertados quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. Mas é importante destacar que não há evidências concretas de que esses ruídos sejam reais ou que demonstrem a libertação dos anjos caídos. A situação do rio Eufrates é alarmante, mas é importante abordar essas questões com base em fatos verdadeiros e compreender as possíveis implicações de acordo com as profecias. E voltando à questão da seca do rio Eufrates, um grupo de cientistas afirma que não é apenas o clima que está diminuindo o volume de suas águas, mas também a má gestão das políticas de água. Alguns até especulam que os governos dos países banhados pelo rio possam querer que ele seque completamente, embora os motivos permaneçam desconhecidos. Afinal,
Qual seria o benefício da desertificação de um rio para a humanidade e por que os governantes estariam interessados nisso? A resposta pode estar ligada à profecia do Armagedon, conforme descrito na Bíblia. De acordo com as Escrituras, os reis do Oriente caminharão pela terra seca onde costumava fluir o rio Eufrates até o Monte Megido, onde travarão a batalha final contra o exército de Cristo. O livro de Apocalipse, capítulo 16, relata que o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, fazendo com que suas águas secassem, preparando assim o caminho para esses reis do Oriente. O texto também menciona a atuação de espíritos imundos semelhantes a rãs, que são demônios que realizam sinais miraculosos e influenciam os líderes mundiais a se reunirem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a seca total do rio Eufrates está ligada ao cumprimento de uma profecia que desencadeará a liberação dos demônios aprisionados por Deus, com seus 200 milhões de soldados, causando destruição a 1/3 da humanidade. É uma narrativa que traz profundas implicações religiosas e apocalípticas. Vamos ler o que o apóstolo João nos contou sobre isso. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo com a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, aqueles 4 anjos que estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, para matar 1/3 da humanidade. Serão esses 4 espíritos malignos que vão mobilizar os líderes do Ocidente para marcharem pelo rio Eufrates e enfrentar o exército de Jesus. Tudo isso nos indica que estamos nos aproximando do fim dos tempos. A desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está se acelerando cada vez mais. Tudo sugere que o espírito do anticristo já está influenciando a vida desses governantes, fazendo com que acelerem a seca total do rio. E eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito maligno que o representa já está agindo nos corações das pessoas, levando-as a fazer o mal e preparando o terreno para a sua chegada. E não sou eu quem está afirmando isso, mas a própria Bíblia. O apóstolo João escreveu: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Por isso não precisamos nos concentrar apenas nos rumores sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém, nem ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que precederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso é apenas a conclusão do que já está acontecendo bem diante de nós, inclusive com relação ao rio Eufrates. Você não precisa temer o anticristo, nem a batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus nos assegura que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo, onde será atormentado pela eternidade. Eu sei que isso pode parecer assustador, mas se você entregar sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor o guardará no dia do juízo e o levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém. Lá será um reino onde não existirá medo, dor, morte e lágrimas. Você não precisa se preocupar com o momento exato em que isso ocorrerá, mas sim com o lado em que você estará quando acontecer. Por isso, convido você a me acompanhar todos os dias, pois compartilho conhecimento bíblico, tópicos relevantes e faço orações diárias para fortalecer sua fé. A Bíblia nos revela claramente que um líder surgirá, governando o mundo de maneira sem precedentes. Ele será carismático, com discursos persuasivos que cativarão as pessoas. Seu poder de convencimento fará com que todos acreditem que ele resolverá todos os problemas das nações. A verdade é que o mundo nunca testemunhou alguém tão poderoso, influente e inteligente, tudo porque ele receberá poder do inimigo de nossas almas, Satanás.
Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que a chegada desse indivíduo perverso será acompanhada pela ação de Satanás, com um poder que incluirá sinais e maravilhas enganosas. Ele usará todos os tipos de engano e injustiça para influenciar aqueles que estão se perdendo, porque rejeitaram o amor pela verdade que poderia salvá-los. Então, quem é esse homem? Ele é o Anticristo, um ser maligno que se levantará contra Deus, buscando elevar-se acima de tudo, a ponto de se proclamar Deus e ocupar o lugar do Senhor no santuário. Ele almeja o que o diabo sempre desejou: ocupar o lugar do Deus Altíssimo, como visto em Isaías capítulo 14. Quando o Anticristo surgirá na Terra? A pergunta que muitos fazem é se ele já nasceu e está aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que supostamente salvará o mundo. No livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, fica claro que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, ou seja, muitas pessoas que já seguiram a fé em Jesus acabarão abandonando essa fé e se voltando para o Anticristo, talvez sem perceber. Isso dará ao Anticristo controle sobre suas vidas. A Bíblia adverte que não devemos nos deixar abalar facilmente por mensagens que sugerem que o dia do Senhor já chegou. Antes disso, haverá um afastamento da fé, e então o homem do pecado, o Anticristo, será revelado. Esse indivíduo se colocará acima de tudo que é chamado de Deus ou que é objeto de adoração, a ponto de se declarar Deus, até mesmo no lugar sagrado. E de acordo com estudiosos da Bíblia e profecias relacionadas ao fim dos tempos, a construção do terceiro templo em Jerusalém é vista como um sinal importante. Esse templo seria erguido no mesmo local onde o Templo de Salomão já existiu. Existem rumores de que Israel e Palestina estão negociando sua construção, e algumas profecias sugerem que o Anticristo tomará esse templo. Mas é vital compreender que, segundo a passagem de 1 Coríntios, nosso próprio corpo é considerado um santuário do Espírito Santo, e pertencemos a Deus. O Anticristo pode já estar agindo de forma sutil, influenciando os corações humanos e tentando assumir o controle. Muitas pessoas esperam o Anticristo como algo que acontecerá no futuro, mas é possível que ele já esteja presente, secretamente exercendo influência. Então o apóstolo João nos ensina a discernir os espíritos, destacando que aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne é do Espírito de Deus. Por outro lado, o espírito que não reconhece Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. Por isso devemos entregar nossas vidas a Jesus Cristo, permitindo que Ele governe nossos corações e ações, para não sermos influenciados pelo espírito do Anticristo e permanecermos fiéis à nossa fé, aguardando a volta de Cristo, pois a maioria dos sinais que apontam para a volta de Jesus já se concretizou. Mas algumas pessoas duvidam disso, argumentando que no passado também houve quem achasse que Jesus voltaria em sua época. Porém devemos ser cautelosos, pois os sinais atuais são mais evidentes do que nunca. Não podemos nos deixar surpreender vivendo em desobediência à palavra de Deus. Então, se você ainda não se arrependeu de seus pecados e não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele o ama profundamente e está esperando a sua decisão. Um alerta importante é que nos últimos dias, haverá pessoas zombando das profecias e vivendo conforme suas próprias paixões, questionando a promessa da volta de Jesus. Mas é importante lembrar que, pela palavra de Deus, os céus e a terra já foram transformados no passado, e da mesma forma, estão destinados ao julgamento e à destruição dos ímpios. Por isso, é fundamental reconhecer a importância de se arrepender e seguir o caminho de Deus. Amados irmãos, lembrem-se de que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas como alguns podem pensar. Pelo contrário, Ele é paciente, desejando que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão, quando os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo calor,
e a terra, juntamente com tudo que há nela, será exposta. Diante disso, é importante viver de maneira santa e piedosa, aguardando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém. Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.